Comunicação. A gente fala tanto de comunicação, eu vou falar um pouquinho da comunicação do casal, na família e também de como é que a gente pode melhorar a comunicação como um todo, tá? Então, a ideia aqui é falar do oráculo Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, que é um livro que fala das diferenças entre o homem e a mulher, o modo de ver, de enxergar, de agir com as circunstâncias. A conta bancária de relacionamento, que é uma metáfora que a gente usa para melhorar a confiabilidade. Depois, os 7 pilares, os 7 assuntos que deveriam ser tratados numa comunicação do casal. A dinâmica da comunicação, né, são coisas importantes que a gente deve tratar, além daqueles 7 pilares. A comunicação conforme a idade dos filhos e a comunicação entre irmãos. Ok? É bacana esse tema, vamos aprofundar um pouquinho mais agora. Eu vou dar um zoom aqui, mais um. Vamos começar aqui pelo oráculo, né? Existe um livro chamado Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Então, esse livro foi escrito por um psicólogo que estava até separando da mulher na época. A mulher, por favor, me ouça. Ele começou a ouvir e falou, não é possível que você pense assim. E aí eles se reataram e ele ficou um especialista em relacionamento homem e mulher, né? Isso há mais de 30 anos, escreveu vários livros com essa ideia de Vênus e Marte, são 2 planetas diferentes, né? Aqui eu coloquei 3 coisas, né? O homem mais global, ele usa mais a razão, isso é geral, né? Ele prefere ficar em silêncio para resolver os problemas. A mulher gosta dos detalhes, ela vive mais da emoção, dos sentimentos, e ela gosta de conversar para resolver os problemas. Isso aqui é o básico do básico, né? Mas só para entender que são diferentes, tá? Depois, a conta bancária dos relacionamentos. Qual que é a ideia da conta bancária dos relacionamentos? É que a gente procure fazer depósitos na conta. Se eu cumpro o que eu combino, por exemplo, né, cumprir uma promessa, eu cumpro essa promessa várias vezes. Eu cumpro, por exemplo, eu marco um encontro e sempre chego no horário. Se um dia eu atraso, o pessoal fala, não, aconteceu alguma coisa, ele nunca atrasa, etc. Então eu tenho um depósito que eu cumpri promessa, eu estive sempre na hora, e depois, quando eu não estive na hora, fui perdoado. Agora, se eu marco e não apareço, a pessoa perde a confiança, ela nem vai mais me encontrar. Então aqui tem 10 dicas interessantes para a gente, vamos dizer assim, criar conta corrente positiva, né? Conta bancária de relacionamento positiva. A primeira delas é procurar compreender primeiro. Em vez de a gente querer retrucar, dar nossa opinião, entender até que a pessoa se sinta compreendida. Cumprir promessas, olha só que coisa fundamental. Se você falou que vai fazer algo, faça, né? Se por acaso, por alguma razão muito séria, não pôde fazer, explica e fala, olha, não deu por causa disso, mas me desculpa, eu vou retificar isso. Mas cumpra promessas. Com os filhos isso é fundamental. A integridade, que é essa ideia de ser uma pessoa íntegra, não é uma pessoa duas caras, né? Uma pessoa só, na família, no trabalho, na igreja, em todos os lugares, né? Essa ideia da integridade. A cortesia, tratar as pessoas com boas maneiras, esclarecer expectativas. Muitas vezes o filho não sabe o que o pai espera dele, o pai não sabe o que o filho espera. Às vezes é simplesmente conversar. Eu vi uma história de uma empresa grande que contratou um consultor lá para resolver o problema, e ele simplesmente fez o seguinte, pegou o chefe e falou, o que você quer dos funcionários? Ele fez uma lista. Pegou os funcionários e falou, o que vocês acham que o chefe quer? Fez outra lista. Ele falou, olha, essas duas listas não batem. O que o chefe espera é isso. O chefe depois chamou esse consultor e falou, nossa, mudou a empresa. O que você fez que o pessoal mudou tanto? Eu dei a sua lista de expectativa para eles, né? Então, muitas vezes, é simplesmente esclarecer o que a gente espera, né? E aí, às vezes, entrar num consenso, num acordo. Lealdade aos ausentes, nunca falar mal de ninguém, nem na frente, nem por trás. Desculpar-se, fez uma coisa errada, pedir desculpa. Dar feedback, né? E perdoar. Perdoar, não precisa esperar que as pessoas peçam desculpa.
perdoa de coração, né? Dá um sorriso e a coisa já volta ao bom funcionamento. Olha aqui 7 pilares para se conversar, né? Marido e mulher, né? Olha quantas coisas bacanas. Os valores, quais são os valores que a esposa admira, quais os valores que o marido admira, né? Valores humanos, valores sentimentais, o modo de ser tratado. Então aqui, ó, sentimentos, os filhos, falar sobre os filhos, cada filho é diferente. Falar sobre o trabalho profissional e o trabalho doméstico, compartilhar essas coisas. A questão da sexualidade, que é importante na união do casal. A questão dos parentes, que muitas vezes atrapalham o convívio do casal. Então, ter uma certa flexibilidade com os parentes. E se tem conflito, saibam que, em primeiro lugar, é o casal. Depois, os pais, os avós, os filhos, etc. Então, manter os parentes no lugar deles, tá? Isso é fundamental. Depois, o uso do dinheiro, né? Quanto que nós estamos ganhando, qual que é o uso que a gente quer fazer, qual que é a reserva que a gente tem para o futuro, etc. São 7 coisas também, se não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pilares que vale a pena a gente tratar. Não precisa tratar todos de uma vez, né? Mas vai tratando um cada vez que encontra, que vai sair sozinho, que vai jantar fora. Converse sobre algum deles, para não ficar só falando mal dos outros e às vezes, sei lá, passando mal, né? Ou mostrando vídeos no YouTube, etc. No YouTube não, no WhatsApp. Essas coisas aqui é a dinâmica da comunicação conjugal, né? A visão do casamento, essa visão é fundamental até antes de casar, né? A ideia da complementariedade do casal, da fidelidade, da eternidade do casamento. Tem muita gente que já acaba, vamos casar enquanto der, né? Você casa assim, olha, você aceita? Aí eu aceito. E você, vou tentar, já ferrou tudo, né? Então a ideia da visão do casamento. É importante compartilhar essa ideia real mesmo, para não dar um passo em falso, certo? Programas em comum. Programas em comum eu pus aqui: a verdade, a beleza, a bondade. A verdade, fazer um curso de qualquer coisa, para aprender as coisas juntas. Um curso de empreendedorismo no Sebrae, um curso sobre cinema, teatro, né? Programas em comum. Conhecer a verdade. A verdade normalmente você aprende estudando, né? Depois a beleza, pode ser um curso de artes, fazer uma escolinha de pintura, de artesanato, de escultura, né, conforme o gosto. De bondade. Bondade pode ser ajudar as pessoas carentes, né? Dar esmola, fazer visita a pessoas carentes. Isso faz um bem danado para a família, né? Você valoriza o que você tem, você sai, vamos dizer assim, engrandecido de visitar pessoas mais carentes, que você vai ver como eles enfrentam a vida, né? Você pegar uma família numerosa, carente, unida, você vai ver quanta coisa boa você pode aprender com eles. Depois, as decisões com relação ao uso do dinheiro, à educação dos filhos, ao lazer, às viagens, né? É interessante conversar sobre isso. Muitas vezes, às vezes o marido, comprei esse carro e tal, a gente estava economizando para comprar a casa, para melhorar, fazer a reforma. Você aparece com esse carro aqui de repente, era o meu sonho e tal, não está certo. Então conversa, eu tenho esse sonho, mas primeiro nós vamos fazer isso, depois vamos fazer aquilo, depois se der, eu vou realizar esse sonho mais para frente, né? E assim por diante. A educação dos filhos, né? Não é a mulher que tem que escolher a escola, não é a mulher que vai educar as virtudes, né? São os dois, fundamental isso. E o lazer, né? O lazer é as atividades de diversão, do tempo livre da família, né? Não pode ser uma coisa assim, como se fosse uma bobagem, porque muitas vezes isso molda uma série de valores, de virtudes, de critérios. Depois, fazer planos futuros, né? Uma pergunta que eu gosto de fazer é: como é que você imagina a sua vida daqui 10 anos? Aqui eu pus 5, 15, 30, né? A gente pensar nisso. Daqui 5 anos eu gostaria vamos dizer, de ser meu próprio patrão.
Daqui 15 anos eu gostaria de já ter vários empregados, de ter uma certa estabilidade financeira. Daqui 30 anos eu gostaria de fazer um trabalho solidário, né, e já ter encaminhado meus filhos, ter ensinado meus filhos a trabalharem, etc. E com relação à família, eu gostaria de viajar todo ano com a minha esposa, para a gente descansar um pouco juntos, ou com algum neto, e assim por diante. Planos futuros, é bom conversar sobre isso. Muitas famílias têm vidas paralelas, né? Os dois trabalham bastante, os filhos crescem, se casam, de repente um olha para o outro e fala, quem que é essa estranha que mora aqui comigo? E se separam, depois de 30 anos de casado, né? É uma coisa assim louca, né? Coisa louca, mas acontece. Depois, conforme a idade dos filhos, eu pus aqui o tipo de comunicação, né? Tipo de educação também vinculado à comunicação. De 4 a 10 anos é dar bons exemplos e ter paciência, tá? É lógico que você vai falar, vai exigir, mas educa-se mais pelo exemplo. Depois, dos 10 aos 12 anos aproximadamente, estar disponíveis, respeitar. Respeitar não significa concordar, tá? Respeitar significa ouvir, entender e dar o seu ponto de vista, fazê-lo ir assumindo responsabilidade. Depois, dos 13 aos 16, eu pus aqui, falar a sós, tentar traçar objetivos de vida, ter essa firmeza nos pontos essenciais, né? Por exemplo, a questão do pudor, a questão do namoro, essas coisas, a gente tem que ser firme, né? Ah, mas o quarto é uma bagunça, fecha a porta do quarto, não vai ficar perdendo tempo em arrumar o quarto, tá? Ele que se vire com isso. Mas aqui seria um projeto de educação, da comunicação nessas várias idades. Depois, entre os irmãos, né? A ideia são essas três coisas, ter algumas regras, respeitar a intimidade dos irmãos, né? Bater na porta antes de abrir, guardar o segredo da família, né? Isso aqui é uma fonte de briga, às vezes, eterna entre dois irmãos. Revela um segredo que um irmão tem para um amigo e pronto. Então eu pus aqui regras, né? Regras quanto ao uso dos objetos, regras com relação às responsabilidades e com relação à sociabilidade. Algumas regrinhas, tá? Ou ninguém pega nada de ninguém sem pedir, por exemplo. Responsabilidade de colocar o lixo é tal, de ajudar é tal, de não sei o que é tal. Tem responsabilidade. E a sociabilidade é ensiná-los a conviver entre eles, né? As famílias que são menores, é entre eles os pais e depois entre os primos, etc. O respeito à intimidade eu já falei. E com relação aos atritos, né? Sempre tem atritos entre irmãos, né? Então a ideia é não intervir e ver o positivo, tá? Lógico que se precisar intervir, intervenha. Normalmente a gente tem que proteger o mais velho, porque o mais novo vai lá fazer aparece chorando, o pai já sai batendo no mais velho. E às vezes ele dá um tapa na cara do mais velho e sai correndo, né? Então, ouça, né? Ouça os dois lados, não toma nenhuma decisão precipitada, procure fazê-los resolver os problemas entre eles e ver o lado positivo sempre das coisas. Tá? Os atritos ajudam a gente a crescer como pessoa, tá bom? Então essa é a ideia da comunicação. Vamos dar um zoom de novo para voltar ao tamanho normal, para vocês lembrarem de tudo. Tá vendo aqui? Diferenças homens e mulheres, conta bancária do relacionamento, os 7 pilares, as dinâmicas da comunicação conjugal, a comunicação conforme a idade dos filhos e a comunicação entre irmãos.